meu Jesus, grande Consolador, ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Para quem já está nos assistindo pelo Facebook, louvado seja o nome de Jesus. Manda, por favor, tá acompanhando aí o Facebook? Tem como acompanhar? Aí manda o link para esse WhatsApp, por favor. Quem já está acompanhando pelo Facebook, nós estamos cumprindo o que prometemos de transmitir a nossa escola bíblica, que acontece nas quartas-feiras aqui no Templo do Corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Já estamos pelo Facebook do Acorda Bênção. Pretendemos na semana, aliás, no mês de festividade do Templo do Corpo de Cristo, pretendemos na semana de festividade, no mês de festividade do Templo do Corpo de Cristo, retransmitir a nossa escola, bem como todas as celebrações, pela fanpage da Rede Cristã. Pretendemos, né? E vai comitantemente também pelas plataformas da Rede Cristã, a nossa festividade do Templo do Corpo de Cristo, que será em setembro. Deixa eu mostrar aqui, o pessoal está no Face, né? Pronto, a nossa festividade, olha aí, setembro, igreja, no foco de ser igreja, amém? Que acontecerá no mês de setembro, em nome de Jesus. A imagem aparece trocada para você, porque é pelo celular que eu estou fazendo na câmera da frente, né? Mas está no Face, abaixo desse vídeo, a divulgação da igreja, e eu vou estar semanalmente postando isso aí no Face, como quem tiver também o WhatsApp do Acorda Bênção e da Rede Cristã, 987204989. Como quem já tem agora o WhatsApp, está recebendo, né? Quem tem esse WhatsApp que eu falei, vai estar recebendo agora o link dessa transmissão da nossa escola bíblica, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então, nós vamos dar sequência à nossa abordagem sobre o sacerdócio, que já dissemos que ele foi abolido, né? Mas é interessante nós correlacionarmos o sacerdócio. Será interessante que o que a gente vai fazer agora é correlacionarmos o sacerdócio à questão hoje chamada, no segmento evangélico, ministerial, né? E nós vamos na linha do segmento evangélico. Não vou estar chamando de clero, que é o termo usado na Igreja Católica, onde supostamente o sacerdócio continua. Por que eu digo supostamente? Porque não tem fundamento. Já mostramos à luz de Timóteo que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, nós humanos não somos mais mediadores. Nós não somos mais mediadores, nem querendo a gente é mediador. Nem querendo a gente é mediador. O que ainda podemos fazer e ser é interceder. Amém, irmãos? O que nós ainda podemos fazer
é interceder, né? Fazer intercessão, ser intercessor, amém? Que é exatamente o dever nosso de orarmos uns pelos outros, como está escrito em Tiago capítulo 5, verso 16: e orareis uns pelos outros e sarareis. Então é dever da gente orar um pelo outro. A gente até tem o costume bom de pedir oração, mas diga-se de passagem, é de praxe a gente saber que tem que orar pelo outro. A gente tem que fazer o que pode sabendo que o outro está precisando. A gente não deve esperar o outro pedir. Se a gente está sabendo e a gente pode ajudar, Tiago nos ensina que a gente deve ajudar, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tiago capítulo de número 2, versículos de número 16, versículos de número 15 e 16. E aí a gente inclui o 17 e o 18, que faz parte do contexto. Se a gente está sabendo que o outro está precisando e está em nosso poder de ajudar, a gente deve ajudar, não é? Inclusive, eu tenho, eu não tenho nessa Bíblia, mas numa Bíblia que o rapaz levou meu carro, e ele, eu acho que apressado a Bíblia levou também, aí eu tinha anotado nela, mas em Provérbios alimenta esse princípio bíblico neotestamentário, não é? Provérbios, porque isso é um princípio divino de partilhar, de ajudar em todos os sentidos e aspectos que nós estivermos podendo fazer para aquele que precisa, não é? A palavra de Deus nos diz exatamente isso. Versículo 28 de Provérbios 3: não diga ao teu próximo, vai e torna e amanhã te darei, tendo-o tu contigo. Amém? Provérbios 3, versos 28. Não diga ao teu próximo, vai e torna, amanhã, vai e torna, e amanhã tu darei, tendo tu contigo. Então, se está em nosso alcance poder ajudar, devemos ajudar, não é? Então, esse aspecto que é importante nós tratarmos. Nós lemos a semana passada, aqui no templo, Malaquias, que é o livro que nós estamos abordando nesse período de nossa escola bíblica, no mês de festividade da nossa escola, nós estaremos fazendo uma abordagem histórica do cristianismo, da denominação, da fé cristã. Talvez eu faça uma abordagem de algumas doutrinas cristãs, tá? A gente estou me programando para que no mês de setembro, o aniversário da denominação, inclusive, deixa eu anunciar aqui que em setembro a gente vai comemorar tudo junto: aniversário da denominação, aniversário do prédio do Templo do Corpo de Cristo e aniversário do Círculo de Oração. Se as irmãs tiverem alguma programação para a festividade do Círculo de Oração, ensaia, se organiza para um culto de domingo, tá? Porque a gente está sem o Círculo de Oração por causa do isolamento social. E a gente vai, agora em setembro, aglutinar tudo, porque o aniversário do Círculo de Oração é em setembro, né? Normalmente a gente comemora na segunda terça-feira de setembro. Então a gente vai comemorar o aniversário do Círculo de Oração nesse período festivo, no segundo domingo, para dar tempo as irmãs se organizar. Uma coisa que o pastor não deixou ano passado, e para se redimir, né? Aí os irmãos fazem. Isso está complicado. Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente esse ano. Diferente. E até porque vai ser no domingo. Eu digo assim, se tiver um louvor para ensaiar uma coisa, vocês, suas irmãs, aí ensaia para cantar no domingo.
da doutora ela ainda, né? A gente está sem a irmã Amélia, está sem várias outras pessoas. É verdade. É verdade. Vai ser tudo diferente, né? A gente vai fazer menção do que a gente vai estar celebrando, a ação de graça. Pronto, vai ser algo bem simples, bem um culto aqui, bem simples como sempre foi, como sempre é, mas não será na terça-feira, será nesses dias de programação que tem aí já no domingo e sábado. No domingo e sábado. Nas quartas-feiras eu vou estar ministrando sobre a denominação, vou estar ministrando sobre a fé, vou estar ministrando sobre a história do cristianismo, né? De um modo em geral. Só atender ali e ver o que é, por favor. Só atender o cidadão ali e dar uma atenção a ele e resolve lá. Amém? Eu estou aqui em QAP total. Amém? Então, pessoal, nós paramos no livro de Malaquias, né? Nós paramos no livro de Malaquias, né? Sobre o sacerdócio. Sobre o sacerdócio. O capítulo de número 2 de Malaquias, onde Deus ele dá uma chamada aos sacerdotes, não é? Onde Deus dá uma chamada nos sacerdotes que disse o Senhor, não os ouviria, versículo 2, se não os propusesse em seus corações dar honra ao nome do Senhor. E o Senhor enviaria maldição contra eles e os amaldiçoaria as suas bênçãos. Como disse, já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração, porque corromperam a semente e espalhareis esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu conserto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. E nós começamos a fazer uma abordagem aqui, mostrando que já havia um problema em Israel, do Reino Norte principalmente, quando Jeroboão ele pegou sacerdotes que não eram da tribo de Levi, não é? E constituiu sacerdotes para o povo de Israel. Por outro lado, no Reino Sul, os sacerdotes começaram a se corromper valendo, com força. Em Miqueias, a gente vai ver, né, que os sacerdotes, eles começaram a desviar-se do compromisso com Deus, e é disso que Deus está falando aqui. Miqueias capítulo 3, versículo 11. Os chefes dão as sentenças por presente, e a gente vê que havia uma corrupção generalizada, né? Os chefes dão sentença por presente, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Então eles começaram a achar-se blindados, divinizados. E a gente parou na semana passada explicando exatamente isso aqui, que há um problema hoje
só relacionando, volto a dizer, a questão ministerial, né? Que é o termo usado no segmento evangélico para essa categoria de obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, não é? Se bem que alguns defendem que o diaconato é mais um ofício local, ou seja, se a pessoa é diácono numa denominação X, ela muda, ela migra para a denominação Y, não garante que ela continue diácono, segundo alguns defendem, na função de diácono. Só que quem é diácono, quem é servo. Então ele pode não ser reconhecido migrando de uma denominação para outra, mas se é dele servir, ele vai servir. O reconhecimento local vai depender da liderança local. Mas quem é diácono, como não se deixa de ser pastor, pode se deixar de pastorear. Ainda ontem eu estava ouvindo um colega que ele quer, porque quer se desvencilhar do título de pastor e da função de pastor, né? E ele está na área de ciências humanas, e aí eu achei engraçado quando ele disse assim: Deus está me chamando para voltar para o pastorado. Não sei, eu não quero não, porque não tem como não você se desvencilhar. Depois que entra na veia, um abraço, não tem desmame não. Depois que entrar na veia, acabou, meu irmão. Entendeu? Qual a função do diácono? Em Atos dos... Boa pergunta, e essa interação é bacana. Eu iria falar ela na sua ordem, mas a pergunta da irmã é bacana e pode fazer a pergunta em qualquer tempo, em qualquer pergunta, sem problema, é bom, porque não fica um monólogo aqui. A função do diácono. Em Atos dos Apóstolos, na igreja em Jerusalém, os diáconos, eles surgem a partir de uma necessidade, o ofício de diácono no grupo, né? Eles surgem a partir da necessidade que a gente vai ler aqui em Atos 6. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. As viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós, os 12 quem? Os 12 discípulos, né? Os apóstolos, os 12 apóstolos. Não é razoável que... Cadê aqui? Nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Essas mesas é uma referência à necessidade cotidiana que eu até citei há pouco em Tiago. A mesa. O que é que temos na mesa? Quando a casa não está bagunçada, basicamente na comida, né? É o café da manhã, é o almoço e a janta, né? O que normalmente vai à mesa, e a gente normalmente só vai à mesa no normal, né? É para comer, né? Se bem que hoje eu mesmo estudo a mesa, às vezes eu fico lendo a mesa, eu boto a Bíblia na mesa, né? E por aí. A gente às vezes bota o computador na mesa para ficar ali e tal, normalmente a mesa fica na sala, e a gente fica às vezes estudando e assistindo, fazendo alguma coisa e vendo repórter, né? Ou então vendo filme. E como é que consegue? Se você um dia já fez, você sabe o que eu estou dizendo, né? Mas aqui essa referência à mesa é com relação à necessidade cotidiana. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este negócio. Que negócio? Servir a mesa. E aí este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram os homens que a gente lê aí no versículo de número 5.
Então, o papel do diácono, irmã Roseli, boa pergunta, qual é a função do diácono? E eu amei a sua pergunta, porque o termo é função mesmo. Não só do diácono, como de qualquer outro integrante do chamado ministério eclesiástico, ministério da igreja. Que aí eu volto àquela linha que eu estava seguindo de Malaquias e de Miqueias, que eu estava abordando, que a gente acabou de ler Miqueias, que ele a gente pode fazer o que a gente quiser, tá? Eles achavam que podiam fazer o que quisessem e Deus não iria cobrar deles. E aí Malaquias, Deus mostra que cobraria deles, tá? Que eles não eram imputáveis, que eles não eram blindados. O termo muito usado hoje, que a gente tem escutado pela imprensa, né? Na política é imunidade parlamentar, né? Eles não eram imunes religiosamente, eles não eram imunes espiritualmente, eles não eram imunes nessa relação divina. Ninguém é imune, ninguém é irrefutável diante de Deus. Ninguém. Né? Mas eles se achavam. E que é o que acontece às vezes na cabeça de alguns elementos. E quando eu me refiro a elemento, não estou dizendo que é mau elemento. O pessoal, mas pastor, por que o senhor chama os outros de elemento? É porque elemento humano, né? Não estou chamando de mau elemento. Existe o elemento neutro, o elemento bom, o elemento mau elemento. Conforme o elemento do ser humano. Então vamos lá. O elemento pastor, o elemento diácono, o elemento presbítero, tudo são funções. O grande problema é que se inseriu no contexto evangélico uma expressão que não tem fundamento bíblico, e eu queria um dia registrar isso, e glória a Deus eu estou conseguindo. Não existe, à luz da Bíblia, a expressão autoridade eclesiástica. Não existe, à luz da Bíblia, a expressão autoridade eclesiástica. A expressão autoridade gera a impressão de imunidade. Não cabe uma autoridade. Não pode ser punido. Não existe. Não é? O fato de ser pastor, de ser presbítero, de ser evangelista, de ser bispo, de ser apóstolo, e se o tempo der ainda eu falo hoje, se não deixa para a próxima escola bíblica, não nos torna imputável de multa no trânsito. Porque tem autoridades que não podem ser multadas. De ser preso. Tem autoridades que não podem ser presas. De ser investigados. Autoridades que não podem ser investigadas. Por isso que o termo lá na política é imunidade parlamentar. O cara é blindado. Porque é autoridade, aí sim são autoridades. Mas no aspecto religioso não existe. Autoridade sobre quê? Autoridade sobre quem? Sobre o povo não pode ter autoridade. Pedro nos ensina, e é importante esclarecer isso aqui, viu? Em 1 de Pedro está escrito que nós pastores não devemos, olha aí, 1 de Pedro capítulo 5, verso 2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Olha aí. Apacentai o rebanho de Deus que está dentre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo o quê? Domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então eu não posso exercer força sobre vocês, ovelhas, pastor nem pode.
nem ter domínio sobre vocês. Então, que autoridade é essa? Se eu não tenho força, se eu não tenho domínio, porque eu não tenho autoridade para isso. Com relação aos demônios, o demônio não vai respeitar-me porque eu sou pastor. A autoridade está no nome de Jesus. A enfermidade não vai sair porque eu sou pastor. E eu já ouvi pastores, e está errado, dizendo assim: segundo a unção que eu recebi, eu te ordeno enfermidade. Poxa Deus. Segundo o ministério que eu recebi, eu te ordeno demônio. Ah, pois não, isso é um equívoco grande dessas pessoas. Porque Jesus mandou que nós expulsássemos demônio e curássemos enfermos no nome dele. Quem tem autoridade é o nome de Jesus. E ainda vou desmistificar outra coisa aqui que é importante registrar esse momento. Louvado seja Deus. Que alguém pode estar me ouvindo e dizer: mas para expulsar demônio, para curar os enfermos, tem que ter vida no altar. Deixa eu desmistificar que não. Não estou aqui alimentando a safadeza, a sem vergonheza, o pecado, não estou alimentando aqui. Mas quando eu ouvia isso, e a expressão folclórica onde eu congregava era essa: tem que ter vida no altar, e vida no altar é sinônimo de santidade, entendeu? De uma vida pia, de muita santidade, muito zen espiritual, muita pureza. Aí eu me deparei com Mateus, tá? E eu achei aquilo intrigante, porque eu disse: e por que no dia do juízo muita gente vai dizer assim ao Senhor Jesus: em teu nome eu expulsei demônios? Mateus capítulo 7, versículo de número 22. Mas em teu nome, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ao que o Senhor lhes dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu digo: oxe, então, para expulsar demônio e até para profetizar e falar em língua, eu não preciso ter que estar santo. Para quem então eu preciso de santidade? Eu preciso de santidade. Santidade é indispensável, santidade é fundamental, é imprescindível, para quê? Para que eu tenha comunhão com Deus nesta vida, porque sem comunhão com Deus nesta vida, sem santidade não há comunhão com Deus nesta vida, e sem santidade eu não irei morar no céu. E o que é ser santo? É ser perfeito? Também não. Mas o que é ser santo? É eu procurar me afastar do pecado, e é esse processo de separação do pecado, eu me distanciar do pecado e distanciar o pecado de mim. Por isso que só existe dois elementos que geram santificação: um por remediação e o outro por abstinência. Vamos começar pela remediação, porque a gente vive no pecado. Mesmo sem querer, a gente peca por palavra, por pensamentos e por obras. Então vamos começar pela remediação. O elemento que nos purifica do pecado, e esse é o único, é o sangue de Jesus. 1 de João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, 1 de João 1 e 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então o sangue de Jesus é o único elemento que nos purifica de todo o pecado. E esse processo de purificação ele se dá quando a gente confessa. E quando a gente confessa, supostamente a gente está arrependido, não é? Aí a gente é perdoado. Purificação porque a gente é perdoado. O outro elemento é a palavra de Deus. E aí esse gera a santificação por abstinência, porque a palavra faz com que eu me afaste do que
é errado. João 17:17. Jesus até ora citando assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando eu vou lendo a Bíblia, eu vou conhecendo, e a Bíblia, irmãos, ela é o instrumento aferidor da verdade. É a Bíblia que diz o que é certo e o que é errado. Não é pastor, não é denominação, não é convenção. E é importante dizer isso, porque não adianta a igreja dizer sim, a denominação dizer sim, se a Bíblia diz não. Amém? Não adianta congressos, convenções, sínodos, conselhos, concílios, pastor, bispo, seja lá quem for, dizer sim se a Bíblia diz não. Se a Bíblia diz não, é não. E não adianta dizerem não se a Bíblia dizer sim. Pastor, e o que é que uma denominação diz não se a Bíblia diz sim? Vou dar só um exemplo aqui, que é assunto para setembro. A pessoa que não é batizada nas águas participar da ceia. A Bíblia diz sim. Algumas denominações dizem não, mas a Bíblia diz sim. Você que não é batizado nas águas, não só pode, mas deve, e tem a necessidade de ser. Isso é só um exemplo das ministrações que vem aí em setembro nessa escola bíblica. Amém? E vá se habituando que as ministrações de 8 horas em diante eu vou estar transmitindo aqui pelo Face. Louvado seja o nome de Jesus. Então a Bíblia é o instrumento aferidor da verdade, e ela é a palavra de Deus, um dos elementos que gera santificação. O outro é o sangue de Jesus. Amém? Aí vamos lá. Está vendo aqui Mateus capítulo 7, 21 e 22, que há possibilidade de uma pessoa, não estando com a vida no altar, profetizar, curar enfermo, expulsar demônio? Porque isso vai não só da autoridade do nome de Jesus, mas da fé da pessoa, da imposição da pessoa. O ser humano, agora deixa eu explicar um detalhe aqui. O ser humano, quando eu falo que a Bíblia não tem na Bíblia a expressão autoridade eclesiástica, é porque a Bíblia não blinda esse clero evangélico chamado de ministério. Ou seja, ninguém é mais. Ser pastor não é mais do que ninguém. Ser apóstolo, ser bispo não é mais do que ninguém. É servo. Eu tenho mostrado que ser pastor, ser presbítero, ser diácono, ser evangelista são membros do corpo com maior responsabilidade sobre o próprio corpo. E quem nos ensina isso é Paulo lá em Efésios, capítulo de número 5, que a gente vai chegar lá. São membros do corpo com maior responsabilidade sobre o próprio corpo, porque a cabeça é Jesus, a autoridade é Jesus, o resto é tudo membro. Sou membro do corpo. É pastor, é bispo, é apóstolo, seja lá quem você for, você é membro do corpo. A cabeça é Jesus, a autoridade é Jesus. E já mostramos à luz aqui de Pedro, capítulo 5, que o pastor não pode exercer força nem domínio sobre a herança de Deus. Não pode, não deve. Tem pastores fazendo isso aí. Tem pastor impedindo de um irmão que congrega na sua denominação visitar outra denominação. Tem pastores impedindo as pessoas. O pastor, de repente, a denominação tem uma televisão, tem um rádio, tem uma plataforma digital. Aí o pastor diz: não pode assistir de outra denominação, se eu souber está disciplinado. Vê que resenha. Quer mandar até na casa da ovelha. Não pode mandar na ovelha, que dirá na casa dela. Não pode, né? Não deve, mas tem gente fazendo. Vejam só, tem um texto interessante aqui no Evangelho segundo escreveu São Lucas, e eu amo esse trecho porque ele serve de respaldo
exatamente para mostrar que o maior, não é? Louvado seja Deus, é Jesus. E entre nós não existe essa coisa de grandeza. A grandeza está no servir a Deus. Lucas capítulo de número 22. Lucas capítulo de número 22. Amém? Versículo de número 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Olha aí, mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Por exemplo, aqui, ó. Quem está servindo quem aqui? Quem está servindo quem aqui? Nessa escola bíblica. Eu estou servindo vocês. Então quem serve é menor. Amém? Veja que há um entendimento errado, né? Pastor, eu sou grande porque eu sou o pastor. Não, meu velho, você é o menor. Aleluia. Aleluia. Porque serve a mesa do Senhor, ensina a palavra. O respeito é outra coisa. O respeito a gente deve ter pelas pessoas, independente de qualquer coisa. A consideração a gente deve ter as pessoas, independente do que elas tenham, do que elas sejam, do que elas exerçam. Respeito é outra coisa. Não é verdade? A irmã tem que ser respeitada como ser humano, não porque é técnica de enfermagem, né? Está ali cuidando do doente, do ferrado, do que está mais com o pé na cova do que, né? Deve ser respeitada. Louvado seja Deus. A irmã deve ser respeitada, né? As pessoas devem ser respeitadas por serem gente, por serem humanas, independente do que exerçam, da função que tenham na sociedade, na empresa, na denominação, na comunidade, independente do que tenham nesta vida. As pessoas devem ser respeitadas. A respeito é outra coisa. Amém? E a autoridade de quem quer que seja no mundo espiritual depende da sua fé em Jesus, do seu posicionamento. Sim, deixa eu voltar aqui à questão do posicionamento. A Bíblia não fala de autoridade eclesiástica, mas nós seres humanos somos autoridades sobre a terra. A Bíblia diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Então, é importante que eu me posicione diante de, por exemplo, os demônios, com firmeza. E se eu ainda me resguardo sob, debaixo, na retaguarda, por trás do nome de Jesus, aí, meu irmão, arrebenta. Aí o diabo não só para, mas ele sai. Por isso que a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porque senão, irmão, estava todo mundo aí caindo endemoniado. E o ser humano tem, no espiritismo chama de corpo fechado, isso não existe. Mas o ser humano tem, na psicologia, na psicanálise ali, a turma está falando de uma certa resistência mental nas pessoas, né? Que impede de as pessoas estarem ficando, surtando, enlouquecendo e até mesmo sofrendo possessão maligna, né? Biblicamente falando, é um posicionamento do ser humano. O ser humano é autoridade. E o ser humano pode se impor. Entende? O ser humano se impor.
Por quê? Se eu, como ser humano, não me empolgo, o diabo ele vai me assombrar, vai me assustar. Se eu sou pastor, porque tem pastor, irmão, que não tem coragem de expulsar demônio, sabia disso? Eu já soube de pastor que foi procurado para expulsar demônio. Ele disse: não faça isso não, mano. Vai procurar outro pastor. Poxa, por que não faz? Não existe dom de expulsar demônio. Não existe. Conta-se até a brincadeira de um rapaz, né, convertido, tá? Não sei se vocês já viram a brincadeira. Você também não sei se foi brincadeira, né? Um rapaz todo cheio de gíria, tal, novo convertido. Aí foi fazer uma visita com os irmãos. Aí uma pessoa ficou endemoniada. Aí o caba lá endemoniado, o demônio, né? Fazendo bucanga, fazendo careta, assustando todo mundo, e aquela coisa toda. Aí jogaram o novo convertido para expulsar o demônio. Aí ele disse: eu vou, meu velho. Aí chegou lá e aí, meu irmão, vambora, sai daí, dá o lavra, cheio de gíria, né? Vai, meu irmão, sai daí. Aí o demônio: eu vou sair dele e vou entrar em você. Aí ele: não, meu irmão, vai para lá, fica aí mesmo. Quer dizer, se você não se importa, o demônio vai fazer saceira em você. Eu me lembro de uma vez, numa situação que o Senhor mandou eu ir. Eu estava saindo da igreja, indo para casa. O Senhor: vai na casa de fulano. Eu fui. E quando eu cheguei lá, tinha um grupo de uma determinada denominação ensaiando, e chegaram duas jovens pedindo oração para o grupo. E lá uma ficou endemoniada, o demônio pegou uma lá. Aí eu soube que já fazia muito tempo que estavam lá, sai, nada de sair. Deus me levou lá, eu cheguei perto da pessoa e disse: sai em nome de Jesus. E o demônio saiu. Aí: o que foi que você fez? Eu mandei sair em nome de Jesus. Mas a gente está aqui um tempão mandando sair, já cantamos um hino, já lemos o Salmo 91. Eu disse: essas resenhas aqui tira, não é? Você usar a autoridade no nome de Jesus. E aí eu soube que o demônio ficou dizendo para as meninas: esse brinco é meu, esse batom é meu, esse negócio é meu, essa saia é minha. Aí sai com um palmo: essa saia é minha. As irmãzinhas aí ficaram tudo assustadas. O diabo com a resenha amedrontou as meninas. Ai, meu Deus, né? O diabo tem nada, né? Eu me lembro que eu vivi uma experiência de ter brigado com meu irmão por besteira. Eu não vigiei, dei lugar à carne e briguei com meu irmão. E eu ia dar-lhe mais se eu pegasse ele. E tempos depois tinha uma pessoa visitando a gente em casa. Eu era solteiro ainda, estava na casa de vó. E essa pessoa, ela foi lançada assim, uma distância, irmãos, de uns 2 ou 3 metros, e ela caiu. Aí a minha avó chamou: corre aqui que a tua tia desmaiou. Quando eu fui ver, eu só vi ela sendo arremessada, tá? Aí ela caiu. Quando ela caiu, que eu fui fazer ela tornar, ela tinha supostamente desmaiado. Aí o demônio falou na boca dela. O demônio falou na boca dela: eu quero sangue, eu quero sangue. Aí eu disse: é o demônio, eu comigo mesmo, né? Aí eu tinha acabado de brigar com meu irmão. Tinha autoridade para expulsar o demônio? Em termos de santidade, de moral? Na lógica, não tinha nenhuma. E eu estava com uma raiva. Eu estava me trocando para correr atrás dele e dar uns cacetes. Aí eu era o demônio. Aí não deu vontade de eu mas não ia adiantar nada, né? Porque a pessoa endemoniada não sente. E eu não ia estar dando no demônio, ia estar dando na coitada da mulher que estava lá, né? Aí quando eu percebi que era demônio, aí eu fiz uma oração: Senhor, me perdoa, tu sabes que eu amo meu irmão, né? Tu sabes que é o meu irmão, ele está perdoado. Aí me voltei para o demônio com a raiva, mais raiva ainda, deu vontade de mas não ia só cair, né? Ia ficar cheio de hematoma na coitada da pessoa que estava visitando a gente. Aí eu olhei para o demônio: em nome de Jesus, nem quis conversa com ele, saia. Aí ela voltou. A autoridade está no nome de Jesus. A autoridade está no nome de Jesus.
Então não existe, à luz da Bíblia, autoridade eclesiástica. E leia aí Lucas, que a gente leu, capítulo 22, versículo 24 em diante. Amém? Versículo 25. Entre os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim. Ou seja, não há esse negócio de autoridade entre nós. Não há ninguém maior, não há ninguém melhor. É todo mundo igual, todo mundo serve. Agora, o ser pastor, vamos lá, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo. Efésios 4. Efésios 4. Eu tinha citado 5, não foi? Mas é Efésios 4. Versículo de número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Veja só, deu para quê? Para servir ao corpo. Amém? Então são funções de membros com maior responsabilidade sobre o próprio corpo. Objetivando aí o aperfeiçoamento dos justos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e ao conhecimento. Agora sim, deixa eu dizer uma coisa: quando a pessoa ela é constituída por Deus para exercer essa função na igreja que somos nós, a nossa convivência, essa nossa relação grupal, porque eu sozinho não sou igreja. Sozinho eu sou membro. A igreja existe a partir de 2. Como Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meu Deus. Amém? Então, quando, por exemplo, aqui temos 4 aqui no templo, né? Aqui está a igreja reunida, mas eu sou membro do corpo, igual vocês são membros do corpo. Mas eu tenho a função agora pastoral, e a minha função pastoral é de maior responsabilidade sobre a de vocês. Por isso eu que estou ensinando a palavra. Aí o que eu quero dizer: quando Deus constitui pessoas para esse fim, porque é Deus quem constitui, quem se nomeia pastor, quem se nomeia, quem se autopromove, quem compra a ordenação, que é uma coisa horrível que está acontecendo em nosso meio. Surgiu, antes havia uns elementos pastores enganando as ovelhas, agora existem pastores que enganam pastores, e tem um bocado de convenção aí vendendo ordenação, e tem um bocado de pastor, bispo, apóstolo e bem muito de gente por aí comprando ordenação, coisa feia. Um mercado tem surgido a mais dentro da denominação evangélica, no circuito evangélico, um mercado da fé, e agora é o mercado eclesiástico. Tem gente comprando ordenação pastoral, apostólica, bispal, porque para muitos ser pastor já é fichinha, tem que ser agora o apóstolo ou bispo, porque acha que isso é isso que garante autoridade. Não tem nada a ver. Aí eu quero dizer, quando é Deus quem constitui, Deus dá habilidades, Deus dá competência. Como é dito popularmente, quando Deus chama, Ele capacita, Ele se responsabiliza. E quando é Deus, Efésios 4:11, Ele mesmo deu uns para... É Deus quem dá à igreja. E quando Deus quer você como membro, com maior responsabilidade sobre o corpo, Ele dá as ferramentas, Ele dá a habilidade, Ele dá o conhecimento da palavra. Amém? Ele dá estruturação física, psicológica, mental. Isso não impede que nós humanos soframos
situações, por exemplo, depressivas, como Elias sofreu. Elias era profeta, Elias teve depressão, ele entrou na caverna, Elias desejou morrer, porque somos humanos, não somos divinos. Aleluia, amém, amados? Somos até chamados de anjo da igreja, mas não somos seres celestiais. Por que anjo? Porque anjo é mensageiro. Amém? Anjo é mensageiro. E nós temos a responsabilidade de entregar a mensagem de Deus. E essa mensagem de Deus não são palavras de autossugestão, como estão fazendo por aí à tona, à torta e à direita nos cultos. Pastor que estiver assistindo essa transmissão, ou que estiver revendo essa gravação, a tua missão não é estar entregando mensagem sugestiva, não é estar massageando ego, não é estar reproduzindo mensagens filosóficas, é entregar aquilo que Deus tem dado para você em oração e em reflexão, em elucubração da palavra, que deve ser responsabilidade da gente, mais do que nunca meditar nela dia e noite. Se é dever do crente, de um simples membro, assim falando, de um membro comum, sei lá como é que diz, de um irmão que não tem a responsabilidade que eu e você, pastor, apóstolo, bispo, sei lá quem mais o que tem, imagine você que tem a responsabilidade sobre o próprio corpo de Jesus. Membro que cuida de membro, a responsabilidade é maior. Membro que cuida de membro. O que é ser bispo? Tem gente comprando por aí unção de bispo, título de bispo. Mas ser bispo é pastor que orienta outros pastores, que supervisiona outros pastores, que pastoreia outros pastores, mesmo sem ser da mesma instituição denominacional. Amém? Mas ele não só cuida de ovelha, mas cuida de outros colegas também, orienta outros colegas, dá suporte espiritual, moral aos colegas. Uma das outras coisas que eu quero desmistificar aqui, registrar, é que esse negócio de cobertura espiritual que está surgindo, que tem surgido no segmento evangélico, isso é balela. Eu estou sob a cobertura, debaixo da cobertura espiritual do apóstolo tal, do bispo tal, do pastor tal. Isso não existe. Porque fica empurrando as coisas agora lá dentro do povo, sabe, que não lê Bíblia, e o povo fica engolindo. Ora, se não existe autoridade eclesiástica, que dirá estar debaixo da cobertura de pastor fulano, da pastora ciclana, que esse negócio de pastora já é cena dos próximos capítulos, nessa abordagem da escola bíblica. Amém? Não existe. Eu tenho que estar debaixo da unção do Espírito. Aleluia. Amém, mano? Todos nós temos que estar debaixo da unção do Espírito. Temos que estar sob a autoridade de Jesus. Louvado seja Deus. Porque essa ideia de divinizar o clero evangélico, isso surgiu no Canadá, né? Um pregador muito conhecido, de livros até bons, chamado Kenneth Reagan. E tem denominações que são, como é que se diz? Alunas desse segmento aqui no Brasil. Ele fez uma retratação das suas heresias, mas teve gente que prossegue com essas ideias absurdas que ele desenvolveu, não é? Então existe um movimento evangélico, não sei se pentecostal, se neopentecostal, ou que tipo de Pentecoste fazem parte, que adere esse negócio de supremacia eclesiástica. Não tem fundamento bíblico. Não tem fundamento bíblico. Quer ser cheio do Espírito? Ora, se consagra, lê Bíblia. Amém? Foca na presença de Deus, prega a palavra como ela deve ser pregada, porque esta palavra por si só tem poder. Aleluia. Usa o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus, porque você recebeu unção, amém, glória a Deus.
Quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, a função pastoral, ao exercício pastoral que eu já desenvolvia, já estava, né, desenvolvendo, que é natural. Inclusive, essa coisa de, pastor, qual é o meu ministério? Você pastor? Aí tem denominação que para a camarada ser pastor só se fizer seminário teológico, se fizer o curso de bacharel em teologia. Tem denominação que reza isso. E deixa eu dizer também outra coisa aqui: seminário teológico não é laboratório pastoral, não é laboratório eclesiástico. Você pode fazer o curso de teologia que for. Se não tiver o chamado de Deus, não entra nesse negócio não. Não entra nesse negócio não. Amém? Aí vem aquela coisa, qual é o seu ministério? Isso flui. Eu estava dizendo inclusive a um amigo, ele estava até brincando comigo, mas eu até disse a ele assim, é pelo fruto que se conhece a árvore. Eu vou saber que você deve ser constituída um membro com maior responsabilidade sobre os outros membros do nosso grupo a partir do fruto que você produz. Foi entendido? Foi claro? Deu para entender o que eu falei? Deu para entender o que eu falei? Aqui na transmissão eu não consigo ver os comentários. Vocês podem deixar perguntas que na próxima quarta-feira eu respondo, tá bom? Então, eu vou descobrir, inclusive eu vou descobrir o meu talento, o meu exercício a partir do meu envolvimento. Então, se começa a fluir em cuidado com as pessoas, no social, eu estou me caracterizando como o quê? A pergunta que você fez: diácono. Se eu começo a me preocupar com a ausência dos irmãos, se eu começo a me preocupar com os necessitados da igreja, do grupo que eu convivo, se eu começo a me preocupar porque eu estou vendo o pastor com aquela calça cor de vinho que está virando sangria, poxa, o cara só tem essa calça. Entende? Eu estou me preocupando, poxa, o irmão só está com aquele sapato. Você não vai viver assim, reparando na vida dos outros, né? Pelo amor de Deus, né? Para de reparar a vida dos outros, isso é feio. Mas vai acontecer de você, de repente, perceber. Vai fluir. Ou então vai chegar o seu conhecimento. Porque o dom de Deus é uma coisa tremenda. Às vezes ele flui. Tem gente que diz assim, mas rapaz, não sei porque as pessoas me procuram tanto para conselho. Ministério. Rapaz, não sei porque as pessoas quando me veem só me pedem oração. Ministério, intercessão. Mas rapaz, não sei porquê as pessoas só me chamando para cantar. Ministério, louvor. Mas rapaz, eu estou no meu lugarzinho ali escondido, aí me chama para eu dar uma palavra. Ministério, pregação. Vai fluindo de fora para dentro e de dentro para fora. Amém? Aí o grupo, interessante que é a igreja quem percebe isso. E a igreja é o conjunto da gente, é o grupo da gente, não é o pastor só, é a igreja. Rapaz, fulano, rapaz, aí o irmão começa a dizer, o meu é o diácono, o meu é evangelista. Antes de eu ser ordenado ao ministério pastoral, o pessoal já me chamava de pastorzinho. A coisa vai fluindo. A luz da Bíblia é assim. Mas tem gente comprando ordenação, e está errado isso. Não tem fundamento na Bíblia. Aí é importante desmistificar esses elementos aqui. Aí lembra agora a maldição que Deus lançou sobre os sacerdotes lá em Malaquias? A gente leu? Lembra por que a maldição? Porque não faz jus a convocação divina. Então não adianta. Para Deus não adianta. Entende agora? No caso do contexto de Malaquias, os caras eram sacerdotes, mas estavam fora do padrão estabelecido por Deus. No caso, nos tempos de hoje, né, a turma está fora dos padrões divinos, primeiro porque
não estão sendo constituídos por Deus, estão comprando ordenação, e por outro lado estão com o conceito de si mesmo, o conceito de si pervertido, e as funções negligenciadas ou geradas detrimento. Por quê? Tem gente que está, por exemplo, se nominando pastor, irmã Rosane e irmã Lídia, por autopromoção, porque quer ser bem visto onde chega, porque quer na festa ter prioridade a Coca-Cola, a Fanta, ao prato mais cheio, a coxinha mais, aleluia, porque essa turma é bem servida, o tal do elemento pastor é bem servido, quando chega é cheio de honra, cheio de respeito, cheio de consideração, o cara chegou o pastor fulano de tal, aí o cara chega, aleluia. E como está com Deus? Foi constituído por Deus? Uma coisa é ser constituído por Deus, outra coisa é não ser constituído por Deus. O outro detalhe também que é interessante, pena que o tempo não vai dar mais hoje, mas a abordagem para a próxima quarta-feira. Qual o problema da pessoa se nomear pastor? Eu falei de se nomear sem ser, mas você pode se nomear sendo. Não posso me nomear sendo. Por exemplo, você começa a cuidar das pessoas. Você começa a desenvolver essa ação, essa atividade, essa ocupação de visitar os enfermos, de ir em busca dos caídos do Evangelho, em busca dos não salvos. Você começa a reunir esse pessoal, agrupar esse pessoal, orientar esse pessoal, instruir esse pessoal à luz da Bíblia. Você está sendo o quê? Você está pastoreando aquele pessoal. Mesmo que você não queira o título de pastor, você está pastoreando aquele pessoal. Está entendendo agora? Mesmo que você não queira o título de pastor, você está pastoreando aquele pessoal. Mas tem gente que tem o título e não faz nada disso. Acha que é só a carteira, a credencial, o diploma na parede, o anel no dedo. E é cada exibicionismo de anel. Isso não adianta de nada. Pode ter o anel que quiser, e a pedra preciosa que quiser no dedo. Pode ter o diploma que for mais bonito, e é uma arte mais bonita de que a outra, que a turma faz de certificado eclesiástico. E aleluia, glória a Deus. Pode ter, meu velho, pode fazer o curso que for. Ser é uma coisa, não ser é outra. Aleluia. Pois não. Se a mulher não pode ser pastora, porque fala que a mulher não pode, e a mulher que faz isso? Ela pode ser nominada como missionária. Se quiser ostentação do título, se não, só serva. Entendeu? Mas ela pode, por incrível que pareça, como eu disse, será a abordagem para o próximo capítulo, por causa da hora, mas ela pode, irmã Lídia, a mulher, ministrar todas essas ordenanças da igreja, porque na ordenança eclesiástica é a ordenança da igreja, ou seja, a igreja tem o direito da ceia, o direito ao batismo, as ordenanças, e ao direito ao evangelismo, que nos seminários teológicos não aparece o evangelismo como ordenança à igreja. Eu tenho nas minhas abordagens dito que uma das ordenanças da igreja não são só duas, batismo e ceia, e eu deixo eu contrariar a ordem, porque a tradição evangélica é que diz batismo para depois cear. Deixa eu falar de cear e batizar nessa ordem, porque já disse que para a pessoa cear, biblicamente falando, ela não precisa necessariamente ser batizada nas águas, à luz da Bíblia, ela tem que já ser convertida, não é? Então, cear, batizar-se nas águas e evangelizar, qualquer crente pode fazer tudo isso. Qualquer crente pode fazer tudo isso. O batismo não está, por incrível que pareça, o batismo não está vinculado ao ofício eclesiástico. Isso é uma coisa da tradição católica que a reforma protestante não reformou. Quando Jesus mandou que pregasse o evangelho, observe em Mateus,
Quer dizer, pastor, então um irmão pode batizar outro irmão? Veja que coisa interessante, né? Vamos responder isso semana que vem. Amém? Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aí vamos explicar isso com mais detalhe quarta-feira que vem, em nome do grande. Um irmão, sem ser pastor, pode batizar outra pessoa? A gente vai ver isso semana que vem. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Mas uma irmã, ela está ela é facultada a fazer tudo isso. E qual o título? A gente se preocupa tanto com o título, não é? E a pergunta foi interessante, porque é uma preocupação da maioria. Pode simplesmente servir. Aí a gente vai responder isso com mais explicação, com mais detalhes na próxima quarta-feira. Amém? Em nome de Jesus. Foi bem na hora que um abençoado ligou para mim, interrompeu um pouco a transmissão, e corta a transmissão, ela segue. Ela segue, né? Eu acho que cortou um pouco. Amém? Deus abençoe vocês. Quarta-feira estamos de novo transmitindo a escola a partir das 7h45, não perde não, tá bom? Glória a Deus. Sim, logo, ou seja, nesse intervalo daqui para de hoje a 8, essa ministração vai estar no YouTube da igreja. Amém? Deus abençoe vocês.